Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo, Quinta com a Palavra. O vídeo de hoje ele tem um título que se chama Sabedoria que vem do Alto e eu te convido hoje para encerrar o capítulo 20 do livro de Provérbios. Hoje nós leremos os últimos 5 versículos de 26 a 30 e faremos as devidas considerações e reflexões naquilo que os versos têm, né? Os versos paralelos e os versos principais da Palavra de Deus têm para nos ensinar. Então eu convido você, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, versos 26 a 30. E o verso 26 ele diz exatamente assim: O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. E como referência paralela, nós temos um verso que nós já tivemos ele citado em outro capítulo do livro de Provérbios, que é o capítulo 20, nos versos 8, que diz assim: Assentando-se o rei no trono do juízo com seus olhos, dissipa todo o mal. Em Salmos 83:13 também diz: Deus meu, faze-os como o tufão, como a aresta diante do vento. Em Isaías, no capítulo 28, verso 27, diz ainda: Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca e o cominho com um pau. Isaías, no seu capítulo 25, verso 10, diz ainda: Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Isaías, em seu capítulo 41, versos 15, diz: Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. E 2 Reis, no seu capítulo 13, verso 7, diz: Porque não deixou a Jeocás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Em Amós, capítulo 1, verso 3, que diz: Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco, por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. E na verdade a reflexão dessa noite é para a gente lembrar, né? Lembrar que esse verso, ele é justamente para nos trazer a memória, trazer a reflexão de que aquele que está em posição de liderança, aquele que é rei, como no exemplo do versículo sábio, ele dispersa aqueles que são ímpios, ele espalha aqueles que são ímpios, mas ele não apenas só dispersa, ele espalha e ele separa. A alusão que se faz, né, sobre o vento que separa a palha e a roda que passa, né, como se fosse um instrumento de debulha, por exemplo, é justamente para fazer essa separação, porque o rei sábio, ele identifica com o seu olhar, ele consegue discernir aquele que é ímpio e aquele que não é ímpio, aquele que parece ser do povo justo e correto, aquele que parece ser aquele que é do bem, por exemplo, aquele que parece ser daquele que genuinamente é. Então é uma reflexão para a gente de que aquele que está em posição de liderança, ele tem que ter essa habilidade de discernimento. E essa sabedoria para discernir, ela vem profundamente com o reconhecimento e o relacionamento com o Senhor. Há coisas que nós temos como humanos, como habilidades, mas todas as coisas, todas elas, nós podemos, se quisermos, aprender com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do Senhor, porque em tudo o Senhor ele está disponível para nos capacitar, se assim formos servir aos outros, né? Se for para estar a serviço dos outros, o Senhor ele não vai capacitar um líder para servir a si mesmo, ele vai capacitar todo aquele que precisa para servir ao próximo. Então, é uma das reflexões que nós podemos ter desse versículo e eu deixo essa reflexão aqui para você nessa noite. O verso 27 diz assim: que o espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior e até o mais íntimo do ventre. Veja, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E no livro de Romanos, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz assim: Porque quando os gentios que não têm lei
fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, e os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E no livro de Provérbios, no Provérbios capítulo 6, verso 23, diz ainda: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são caminho da vida. E no livro de João, no capítulo 3, verso 21, também fala que quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No livro de Atos, no capítulo 24, verso 16, fala também: e por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, no capítulo 23, no verso 1, diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12, diz também: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. E em 1 João, capítulo 3, versos 20 a 21, que diz: sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. E no verso 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E uma parte da reflexão que a gente pode ter é o seguinte, que esse espírito humano, que é a lâmpada do Senhor, é porque essa lâmpada ela foi acesa única e exclusivamente pelo Senhor. É uma luz divinamente dada para o homem. E a gente pode tomar como reflexão que essa luz, esse espírito humano é a consciência, né? E por que se examina todo o interior do ventre? Porque a consciência ela faz esse exame, né? Ela pesquisa e ela descobre os segredos mais íntimos de cada homem, ela guarda os segredos mais íntimos de cada homem. Mas a consciência é como se fosse assim, Deus no homem, é uma testemunha de Deus que absolve ou condena a nós diante de nós mesmos, para nós mesmos, né? A palavra do Senhor, a Bíblia, declara, existe uma passagem que fala: examinar, pois, o homem a si mesmo. Mas é muito importante lembrar que esse exame, esse examinar, não é para ser realizado segundo os nossos sentimentos, segundo como a gente acha que a gente é, segundo como as nossas experiências atentando sobre a nossa perspectiva. Não é um exame para ser feito conforme a nossa perspectiva, mas conforme a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. E aí a gente vai perceber que o exame das nossas partes mais íntimas, conforme a palavra de Deus, buscando o exame no Senhor das nossas partes mais escondidas, dos cantinhos mais secretos, a gente vai perceber e identificar até aquele pecado mais secreto que foi poupado do nosso olhar, de achar que nós conhecemos a nós mesmos. O Senhor, Ele nos criou para que nós tenhamos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E veja, buscando cada vez mais do Senhor, Ele nos ensina também muito mais sobre nós mesmos. Então nós aprendemos sobre o Senhor e consequentemente Ele nos ensina mais sobre nós mesmos e nós acabamos entrando num caminho excelente de autoconhecimento, para que assim a gente possa expandir e aprender os valores dos céus. No versículo 28 diz assim: benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade ele sustém o seu trono. Veja, Salmo 101, verso 1 fala assim: cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. E Provérbios 29, verso 24 diz ainda: o que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não denunciam. E por que essa reflexão e esse exercício? Veja, bondade e fidelidade são coisas extremamente essenciais para aquele que está em uma posição de liderança, como no exemplo que nós temos nesses versos de um rei sobre um reino, né?
A verdade, ela jamais tem que ser sacrificada à mercê da misericórdia, por exemplo, mas a verdade e a misericórdia, elas têm que ser dosadas em harmonia, elas têm que estar em harmonia. E assim como, por exemplo, o líder, ou todos nós, né, nós precisamos da misericórdia de Deus, nós também temos que demonstrar misericórdia para com todos os outros. Então, as reflexões, se a gente for tomar por base esse exemplo do rei, é que a bondade nesses versos que nós temos lido, ela se refere a um comportamento da pessoa que é benevolente, da pessoa que é compassiva. Lembrando que a bondade genuína, ela não existe em nós naturalmente. Ela é outorgada pelo Senhor, ela é transbordada pelo Senhor em nós. É do Senhor que nós conhecemos bondade e que nós assim conseguimos manifestar o que é verdadeiramente a bondade. Assim como a fidelidade, né? Que é um comportamento ou característica de alguém que tem um nível de confiabilidade e de lealdade. E esses dois, eles preservam o rei, né? Porque essas qualidades, elas ajudam a construir os relacionamentos de forma positiva e de manter a confiança do povo. Veja, a bondade do rei traz firmeza para o trono dele e ajuda a manter o que é essencial para qualquer tipo de governo ou liderança, que é a estabilidade e a confiança daqueles que são liderados, né? E nós podemos aplicar isso nas nossas vidas e nas nossas relações, porque são valores e são comportamentos que são essenciais para qualquer tipo de relacionamento. Se você possui os atributos, se você manifesta bondade e fidelidade, né, de forma genuína, de forma sincera, os seus relacionamentos serão estáveis, os seus relacionamentos serão prósperos e os seus relacionamentos serão relacionamentos confiáveis, né? São importantes, inclusive, para preservar a autoridade daquele que é colocado numa posição de liderança, né? A bondade e a benignidade, né? E a fidelidade. Provérbios, no seu capítulo 3, versos 3 a 4, diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E não tem como, né, haver uma lei contra essas coisas que através delas prosperam toda a sorte de natureza de relacionamento e de vida, né, e de tudo aquilo. E são os valores que são manifestos e necessários para aqueles que querem se tornar cidadãos dos céus. O verso 29 diz assim, que a glória do jovem é a sua força e a beleza do velho são as cãs. Em Provérbios capítulo 16, verso 31, fala assim, que a coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. E falar de glória do jovem, força do jovem, beleza do jovem, é falar que a beleza do jovem é a força dele, quando ela está sendo usada para o propósito correto. Assim como a honra dos que são anciãos, a honra dos que são mais velhos são seus cabelos brancos, desde que se encontrem no caminho da justiça. Vejam, ser idoso, ser mais velho, ser ancião não significa exatamente ser sábio, até porque com o passar do ano não é uma garantia de que exista maturidade e sabedoria, é uma garantia de que existe o passar da experiência dos anos, mas não necessariamente do atingimento da sabedoria, por exemplo. E essa reflexão é importante porque a sociedade, a igreja precisa de ambos, da força e do vigor dos jovens para um serviço ativo, para realizar as coisas, né? Desse empenho jovial de fazer e de progredir, e da experiência dos que são mais idosos e que já passaram por todas as etapas e a sua sabedoria no aconselhamento, né? Esse vigor de mocidade e a experiência dos idosos, ambas são dignas de respeito. Não há algo entre os dois que valha mais ou menos e jamais podem ser colocadas como competição, como qual vale mais e qual vale mesmo. Na verdade, esse tema e essa reflexão é uma coisa que muitas vezes é negligenciada na nossa sociedade ou até algumas vezes desvalorizada. A força do jovem muitas vezes é muito mais valorizada do que a experiência, a sabedoria daquele que é mais velho. Mas
Assim como os mais velhos, eles devem louvar e incentivar a força dos jovens para a realização e empenho de todas as coisas, assim também os jovens, eles devem valorizar a sabedoria dos idosos. São sábios conselhos, são riqueza em formas de experiência passada para as novas gerações e muitas vezes essenciais para a vida, né? Nós jamais devemos incentivar qualquer tipo de narrativa de competição entre as gerações, porque tanto a juventude quanto a velhice, elas têm riqueza para oferecer, cada uma a seu tempo. E agora, no verso 30, nós vamos tecnicamente a uma polêmica. E o verso 30 ele diz assim, que os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Veja, a gente fala aqui de mal, né? Purificação do mal e até de pancadas que penetram até as partes mais íntimas do ventre, porque é como se fossem necessárias marcas para atingir, né, tão severas para que pudessem marcar de alguma forma, né? Os vergões das feridas são a purificação do mal, então precisa de uma marca para que sejam purificados daquelas maldades que estão de forma interior. E Provérbios, assim, no seu capítulo 27, verso 6, fala, né, que leais são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos, né? Ser castigado pelo Senhor, por exemplo, salva a gente de ser condenado com o mundo, como nós podemos observar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 32, que fala assim, que quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como referência paralela, o livro de Judas, no seu capítulo 1, verso 6, diz assim que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão, na escuridão e em prisões externas até o juízo daquele grande dia. Em 2 Crônicas, no capítulo 33, versos 11 a 13, fala ainda, assim, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-os com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor Deus, e humilhou-se perante o Deus dos seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então, Manassés conheceu que o Senhor era Deus. E por que polêmico? Porque é a reflexão que traz sobre sofrimento, sobre feridas, sobre dificuldades, sobre adversidade que naturalmente nenhum de nós gostaria de passar ou gosta de passar em qualquer tempo, né? As feridas que nós carregamos, né? Os sofrimentos, as adversidades, as tribulações, elas doem muitas e na maior parte das vezes elas nos ofendem, nos machucam e doem de alguma forma, mas também elas ensinam. Não existe nada dolorido ou difícil ou sofrido que aconteça e que não ocorra nenhum tipo de aprendizado, nenhum tipo de superação. Não existe, sempre algo acontece, ou você se torna mais forte, ou você começa a reagir de alguma outra forma, ou você compreende alguma situação, ou você se livra de alguma outra situação, enfim, sempre alguma coisa acontece e nós aprendemos algo com as dificuldades, né? Quem não aprende normalmente nada com a dor, não aprende de maneira alguma, não aprende de jeito nenhum, porque assim, dificilmente, nós temos aprendizados que não exigem sofrimento, mas os aprendizados que exigem dificuldade, eles são os que mais consolidam em nós. É um aprendizado que realmente fica na experiência, fica na nossa capacidade, né, de identificar aquela situação ou aquela característica numa próxima vez, fica marcado, né, em nós. A disciplina, muitas vezes, no momento que nós temos ela aplicada em nós somos disciplinados de alguma forma, naquele momento que nós somos disciplinados, dificilmente nós ficaremos alegres. Ainda que a palavra insista que nós devemos nos alegrar na disciplina, carnalmente, pessoalmente, dificilmente, uma vez que você é disciplinado, você vai ficar feliz na hora que você foi disciplinado. Mas com o tempo,
você começa a produzir frutos porque você entende o valor e a razão daquela disciplina. E aí, esses frutos promovem a justiça em nós, que é a consolidação daquilo e a valorização daquilo que nos foi ensinado, da disciplina que nós recebemos. Então, como fim desse vídeo e desse último, desse capítulo aqui, não é o último, mas desse capítulo aqui do livro de Provérbios, eu deixo. Se você estiver passando por qualquer tipo de tribulação, de dificuldade, não murmure, mas entenda que ela vai produzir em você algum tipo de aprendizado, de experiência, e permite que essa tribulação, que essa dificuldade, que esse sofrimento produza esses frutos em ti, porque com certeza eles serão necessários para que você progrida, para que você continue essa trajetória e assim continue prosperando em fé no Senhor. Essas são as considerações do livro de Provérbios em seu capítulo 20. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira, já no novo mês, nós continuaremos as leituras e as considerações sobre o livro de Provérbios. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.